Prece pela tolerância. Não é mais aos homens que me dirijo. É a você, Deus de todos os seres, de todos os mundos e de todos os tempos. Que os erros agarrados à nossa natureza não sejam motivo de nossas calamidades. Você não nos deu coração para nos odiarmos, nem mãos para nos enforcar. Faça com que nos ajudemos mutuamente a suportar o fardo de uma vida penosa e passageira. Que as pequenas diferenças entre as vestimentas que cobrem nossos corpos, entre nossos costumes, entre nossas leis imperfeitas e nossas opiniões insensatas, não sejam sinais de ódio e perseguição. Que aqueles que acendem vela em pleno dia para te celebrar suportem os que te contemplam com a luz do sol. Que os que cobrem suas roupas com um manto branco para dizer que é preciso, te amar não detestem os que dizem a mesma coisa sob um manto negro. Que eles tenham horror à tirania exercida sobre as almas, como também execrem os que exploram a força do trabalho. Se os flagelos da guerra são inevitáveis, não nos violentemos em nome da paz. Que todos os homens possam se lembrar de que são irmãos. Obrigada. Bom, então, nós vamos ver alguns conceitos, depois eu dou uma parada e depois a gente entra no que o livro de Urântia fala e daí a gente discute alguma coisa, né? A tolerância como virtude. A tolerância é uma virtude difícil. Por definição, toleramos práticas ou discursos que não podemos aceitar, mas que, por conta de considerações independentes ao seu conteúdo, acabamos permitindo que aconteçam. Segundo a definição precisa de Thomas Scanlon, a atitude ou prática tolerada encontra-se a meio caminho entre a convicção e o repúdio, entre aquilo que é moralmente verdadeiro e aquilo que é inaceitável. Ela é uma virtude difícil em primeiro lugar, porque não é claro qual o tipo de valor que a fundamenta. Porque, afinal, teríamos um dever de tolerar aquilo que, de nossa perspectiva, é errado? Tolerar é difícil também, porque os limites do socialmente aceitável nos parecem indeterminados e permanentemente contestáveis. Ou seja, é difícil acreditarmos que poderemos decidir de antemão apenas com a ajuda de alguns princípios idealizados, tanto a classe como o conteúdo daquilo que deve ou não ser tolerado. Sendo assim, qualquer teoria que tenha por finalidade nos orientar em questões de tolerância precisará satisfazer ao menos essas duas exigências básicas. Qual a razão para tolerarmos e qual o escopo da tolerância? A tolerância como virtude. Grande parte da dificuldade da questão se deve ao fato de que, em exemplos como esses, tolerar significa lidar com pessoas que querem transformar nossa sociedade em algo profundamente desconfortável para nós. Se eles estão errados, então por que nós deveríamos desperdiçar tempo e recurso com aqueles que querem mudar o modo de vida correto? Isso é o nosso modo de vida ou nossas crenças? Quando falamos em tolerância, estamos nos referindo a uma forma de autorrestrição pessoal, contra a tentativa de usar a coerção coletiva para fazer da sociedade um reflexo direto de nossas concepções do bem. O que é tolerar? Religiosos que decidam contestar publicamente a possibilidade da união legal entre pessoas de um mesmo sexo, alegando uma suposta ameaça aos fundamentos da família, argumentos religiosos na proibição de pesquisas com célula-tronco e utilização de anticoncepcionais, a proibição ou liberação do aborto,
manifestações públicas extremamente custosas para o funcionamento cotidiano da sociedade, em nome de princípios ou de uma agenda política aos quais não se pode concordar, a corrupção em todas as esferas da sociedade, principalmente na política, a promiscuidade infantil a fim de trazer dinheiro para o sustento da família, a pedofilia nas instituições religiosas ou no meio social, pessoas absolutamente intolerantes no meio em que convivemos e que prejudicam os outros. Por que devemos tolerar aqueles que deveríamos estar combatendo? Aí o José Saramago diz assim: a tolerância para no limiar do crime. Não se pode ser tolerante com o criminoso. Educa-se ou pune-se. Se alguém quiser fazer algum comentário, eu dou uma parada. Mas o que significa tolerância? Tolerância é um termo que vem do latim tolerare, que significa suportar ou aceitar. A tolerância é o ato de agir com condescendência e aceitação perante algo que não se quer ou que não se pode impedir. Tolerância não é apenas aceitar tudo que se encontra pelo mundo, mas sim o ato de respeitar. Se o ser humano se tornar mais tolerante nas relações sociais, culturais e intelectuais e outras, viverá melhor em harmonia. Tolerância é imprescindível para se conquistar a paz, o bem, o respeito, a dignidade humana e o progresso nas relações que tecem a cultura. Se o ser humano vir que todos são cheios de defeitos, erros e tolices, e reconhecer que o erro é natural, e todo ser humano, e que todos são iguais, será mais fácil existir o perdão mútuo. O conhecimento humano é limitado e por isso está sujeito ao erro. Nisso consiste a razão da tolerância, que é privilégio assegurado e reservado à humanidade. A tolerância deve surgir do uso da nossa faculdade racional em refletir sobre o argumento do outro, mesmo que discordando profundamente das suas premissas, pois é assim que pacificamente constrói-se o consenso e evitam-se injustiças. Tolerância e paciência. Paciência tem muito mais a ver com saber esperar. Às vezes a gente confunde, né? Paciência e tolerância. A espera é um parêntese grande ou pequeno que se abre em nossa vida. Quem não aprende a utilizar-se desses espaços de tempo inteligentemente, corre o risco de perder a paciência. Daí o tenha paciência, haja paciência, olha, vou perder a paciência. Na maioria das vezes, essas expressões estão mais relacionadas com a intolerância que com a impaciência, querendo significar que não se aguenta mais. A prática da paciência inteligente favorece o cultivo da tolerância, já que, ao suavizar o período de espera, não acumulamos tantos pensamentos negativos que nos deixam a ponto de explodir. Aí o livro de Urântia diz assim: a paciência é exercida pelos mortais cujas unidades de tempo são curtas. A maturidade verdadeira transcende a paciência, com uma tolerância nascida da compreensão real. O legal é que a gente pesquisa e tu vai no livro de Urântia e tem um complemento lá. A tolerância e a sociedade. Do ponto de vista da sociedade, a tolerância é a capacidade de uma pessoa ou grupo social de aceitar outra pessoa ou grupo social que tem uma atitude diferente daqueles estabelecidos pelo seu meio social. Assim, a partir da tolerância, é garantida a aceitação de diferenças sociais e a liberdade de expressão. Tolerar algo ou alguém é permitir que algo prossiga, mesmo que a pessoa não concorde com tal valor,
pois é dado o respeito de discordar. A tolerância é uma atitude fundamental para quem vive em sociedade. E quando a tolerância tem que ser zero? Quando há um choque de valores, a questão fica muito mais delicada e realmente é quase impossível a tolerância. Tampouco faria sentido, por exemplo, tolerar práticas distintas das nossas, caso elas possam ser claramente interpretadas como criminosas ou hediondas, de acordo com critérios vigentes de legitimidade. Não temos o dever de tolerar, por exemplo, a liberdade religiosa do culto de Charles Manson, nem as opções sexuais de turistas ávidos por prostituição infantil, padres pedófilos ou pastores que, em nome da fé, abusam dos fiéis. Em resumo, pregar uma coisa e fazer outra. Esse Charles Manson, ele tinha uma seita, né, onde um grupo cometeu vários assassinatos nos Estados Unidos. E a intolerância? A intolerância é uma atitude mental caracterizada pela falta de habilidade ou vontade em reconhecer e respeitar as diferenças em crenças e opiniões. A intolerância é a ausência de disposição para aceitar pessoas com ponto de vista diferente. A intolerância seria fruto de uma irracionalidade dos sujeitos, que deixam suas paixões cegarem a percepção da realidade e silenciarem a voz da razão. Intolerância e preconceito. A intolerância pode estar baseada no preconceito, podendo levar à discriminação. Formas comuns de intolerância incluem ações discriminatórias de controle social, como racismo, sexismo, antissemitismo, homofobia, heterossexismo, etaísmo, intolerância religiosa e intolerância política. A intolerância é a mãe do preconceito. Todavia, não se limita a estas formas. Alguém pode ser intolerante a quaisquer ideias de qualquer pessoa. E a tolerância e a intolerância nas redes sociais. A ideia que o Brasil é tolerante e acolhedor foi muito difundida nas últimas décadas. Porém, isso vem se mostrando cada vez mais uma grande falácia. No total, foram analisadas 393.284 menções feitas por internautas de todo o país no Facebook, Twitter e Instagram, e também em páginas de blogs e comentários de sites da internet. Expressões como cabelo ruim, gordo, vagabundo, retardado mental, boiola, golpista, velho e nega predominam nas nuvens das palavras. Então, aqui o percentual de menções negativas, né? Em primeiro, racismo, segundo, políticos, classes sociais, aparência, homofobia, deficiência, idade, geração religiosa, misoginismo e xenofobia. A tolerância e intolerância no Brasil. Em 27 países pesquisados, o Brasil é o 7º em ranking de intolerância. Não é tão baixo nosso nível de intolerância, né? Em primeiro lugar está a Sérvia, e o país aparece empatado com Estados Unidos, Polônia e Espanha. Com o auxílio do software de monitoramento Torabyte, concluiu-se que a intolerância de maior audiência no Brasil é a política, com quase 220 mil menções, mais de 4 vezes superior à misoginia, que aparece em segundo lugar, com 50 mil menções, seguida por preconceitos relacionados à deficiência, aparência e à raça. O Rio de Janeiro é o estado com maior volume de postagens intolerantes no país.
Às vezes a gente pensa no Rio, né, como aquele estado, sim, cheio de turista, de tudo, mas é com o maior volume de postagens intolerantes, seguido por São Paulo e Minas Gerais. Em termos relativos, na proporção com o número de habitantes, o Distrito Federal lidera o ranking. O que ocorre é que o ambiente em rede facilita que cada um solte seus demônios, ao dar a sensação de um pretenso anonimato. Atitudes comuns das pessoas intolerantes. Demonstram certo temor em relação ao que é diferente. São rígidas em sua psicologia e, por isso, custam a aceitar que outras pessoas tenham perspectivas e filosofias diferentes. Não aceitam nem escutam outros pontos de vista que não sejam os seus. Desta forma, não se abrem a outras opiniões e formas de pensar. Não costumam gostar de nada imprevisto ou espontâneo. Se apegam às rotinas, algo que já conhecem e que proporciona segurança e tranquilidade. Chamam os que pregam a tolerância de fracos ou submissos. Rispidez e maus tratos com aqueles com quem convivem, agindo com dureza e radicalidade. Deixa eu só puxar mais para cá. Costumam ser muito ciumentas, dificilmente vão aceitar o sucesso de outra pessoa que não seja o dela. Essa pessoa sempre vai ser diferente em algum nível e, portanto, equivocada em algum grau. Possuem geralmente uma forma inflexível de pensar. Demonstram fanatismo na hora de defender suas crenças e opiniões. O inimigo não é o fundamentalismo, mas sim a intolerância. Não perdoam nem atenuam as falhas humanas. Falta-lhe a moderação nas apreciações para com o próximo. Severidade exagerada. Quando nas funções de mando, perdendo quase sempre o controle emocional. Não aceitação e incompreensão das infrações que alguém possa cometer, condenando-as inapelavelmente com julgamentos agressivos e depreciativos. Depois nós vamos entrar no que o livro fala, então eu vou dar uma paradinha aqui, posso voltar em algum slide, se quiserem, para comentários. Se eu puder falar, né, sobre um ponto, sobre a paciência, né? É uma coisa que eu aprendi com o livro, foi a paciência, porque a gente tem sempre aquela sensação de que as coisas não acontecem no nosso tempo. Então, quando eu comecei a ler o livro, a gente começa a ler, por exemplo, Rebelião de Lúcifer, tem aquele sentimento, não, mas por que que essa rebelião não acaba logo? E a gente já não dá fim a essa história, né? E aí eu entrava sempre nessas, né? Quando falava assim, nós vamos ser os mortais adormecidos, né? Então a gente vai, né, vai ter um período aí de, em média, 1000 anos, né? Caso a gente não alcance o terceiro círculo. E aí vem aquela coisa da ansiedade, né? Vem a impaciência. É, daí eu comecei a entender ao longo do tempo que o livro ele traz um presente muito bonito para a gente, né? Quando ele ensina que na verdade a gente vai ter eternidade. Então o tempo para a gente ele acaba sendo relativizado. Porque quando nós mortais, o tempo para a gente é precioso. A gente envelhece, a gente tem, por exemplo, a gente tem certas viagens que, dependendo da idade da pessoa, fica extremamente difícil de fazer, ou seja, determinadas experiências para essa pessoa passar, por exemplo. Então a gente tem sempre aquela pressa, né, de tentar fazer as coisas no nosso tempo, e faz parte, né, ter pressa, mas o engraçado é que depois que a gente entende da eternidade, tudo acaba ficando pequeno, né? E aí, assim, é muito louco isso, né? Porque a impaciência não faz sentido, porque se você for um mortal adormecido, por exemplo, o tempo para você vai ser o mesmo, de você acordar no primeiro mundo das mansões ao terceiro período ou ser daqui 1000 anos. Para você vai ser o mesmo piscar de olhos. Você vai ter a mesma oportunidade, mas nós temos aquela coisa de achar que, não, eu quero ir primeiro, né? Que é uma coisa muito humana isso, né?
Ao invés da gente aceitar as nossas limitações, entender aquilo que, de repente, talvez não seja do nosso alcance, ter humildade, né, para lidar com isso. Então, eu vejo muita humildade ligada à paciência. Legal. Alguém mais sobre tolerância, intolerância? Eu achei que fui tão rápida. Querem que eu volte algum slide? Deu para entender alguma coisa? Sim. Estela, isso foi uma pesquisa? Qual a fonte desses dados? Tem várias fontes. Eu pesquiso os conceitos na internet. Isso é tudo conceitos que eu pesquiso de algum livro também. Depois a gente entra para fazer alguns comparativos com o livro de Urântia. Não comparativos, mas depois para ver o que o livro de Urântia diz. Não foi nada da minha cabeça. Não, só às vezes formulei algumas questões ali, alguma coisa, mas tudo baseado em estudos. Não ter essa capacidade, assim. Um outro ponto, falando de tolerância, né, que eu acho interessante é que as divergências elas sempre vão existir, né? É engraçado a gente falar disso, né? Porque o livro fala também quando teve a rebelião de Lúcifer, o quanto teve discussões acalorosas, né, no céu, os seres tinham, ou seja, tinham muitas divergências de pensamento, né? E é interessante, porque isso vai continuar com a gente, né? E isso é valioso, a gente ter essas divergências. O importante é saber respeitar o ponto de vista do outro, respeitar a posição do outro, e isso é fundamental para tudo, né? E com isso, fazendo esses estudos, eu aprendi assim, a gente diferenciar a paciência, a impaciência da tolerância e principalmente o preconceito, né? A gente aprender a diferenciar, porque às vezes, a pessoa é intolerante, não, ela é preconceituosa mesmo, sabe? Então, para a gente ter claro nessas essas diferenças, assim, né? Que é claro que a intolerância pode levar ao preconceito, como a gente viu ali, né? Sim. Acho que na hora que eu ia falar, alguém ia falar junto. Pois Eu não sei é. quem foi. Alguém ia falar alguma coisa bem na hora que o Eduardo falou? É porque eu tive a impressão que você falou de uma pesquisa, eles foram no Facebook, isso que eu perguntei. Foi uma pesquisa esses dados do estado mais intolerante? Sim. Eu até acho que na original eu tenho esse de onde foi tirado. Esses aqui tu está falando, né? Sim, isso é uma pesquisa. Ela deve ser de 2019, por aí. Agora, eu acredito que não tenha mudado muito esse ranking, assim, de... Essa aqui está falando, Roberto? É. Não, isso aqui é tudo pesquisa, né, feita. Inclusive, bota aqui, ó, quantas menções foram analisadas, né? O interessante é que a intolerância, meu trabalho que eu tenho feito, na maioria das vezes, quando eu sou intolerante com alguém, eu estou sendo preconceituosa. E eu já percebi isso, então eu me falo, não, espera, analisa, vê se você não está sendo, né? E na maioria das vezes, posso falar assim, 90% das vezes, em que eu estava, ai, que coisa chata, que pessoa chata, eu estava sendo preconceituosa, eu estava vendo antes, eu estava tendo um preconceito da pessoa. Então, eu tenho feito esse trabalho comigo, sabe? Porque está tudo tão intolerante, está tudo tão polarizado, tão difícil, que a gente não trabalha esse lado da tolerância, fica ruim para nós, né? Para nós mesmos. Então, assim,
Eu tenho feito esse trabalho diariamente, com todas as pessoas, com tudo que acontece no meu cotidiano, tenho feito esse trabalho. E não tem dado certo, porque realmente é preconceito. Na maior parte das vezes, às vezes a pessoa tá mal-humorada, sei lá, não está num dia bom. Eu procuro ver esse lado mais do que ouvir. E eu acho legal fazer esse trabalho. Sei lá, isso é pessoal que tem feito. Legal. Fala, André. Então, a palavra tolerância, em termos de etimologia, ela é antiga, século XV, né? E tem um sentido de resistência, fortaleza, né? E até mesmo elasticidade. Ela era muito usada no sentido técnico, né? De uma máquina ter tolerância, digamos, ao calor, esse tipo de coisa. Tá cortando um pouquinho, para mim tá meio baixo, não sei se para vocês também. Não, para mim está ótimo, Stella. Eu estou ouvindo então... bem. Alguma coisa no seu aí. Também estou ouvindo bem. Eu estou ouvindo bem, está tranquilo. Então, meu... Ok. Então, é engraçado, ele tem esse sentido de resistência, de ser forte, né? Ser mesmo elástico, né? E o uso da palavra, ela cresceu muito em termos de frequência de uso a partir de 1980 e vem crescendo cada vez mais, não à toa, né? E eu achei um texto do Karl Popper, né, de um livro chamado Sociedade Aberta e Seus Inimigos, de 1962, que ele fala, é bem curtinho, a tolerância ilimitada deve levar ao desaparecimento da tolerância. Se estendemos a tolerância ilimitada até mesmo àqueles que são intolerantes, se não estamos preparados para defender uma sociedade tolerante contra o ataque dos intolerantes, então os tolerantes serão destruídos e a tolerância com eles. Ele estabelece um limite curioso, né? E a tolerância ilimitada tende a desaparecer a tolerância. Então, você tem que realmente estabelecer um limite. A gente não pode, como você falou na questão da internet, ser tolerante contra os intolerantes, porque eles acabam com a gente, né? É bem perigoso, né? Tem um limite mesmo, né? Eu sei que você vai entrar nisso aí, mas Jesus fala para os apóstolos, Jesus ensinou-lhes a não resistir ao mal, a não combater a injustiça nem a injúria, mas ele não lhes ensinou como tolerar passivamente a conduta errada, né? Tolerância passiva. Ele não ensinou isso aos apóstolos, né? Então, tem mais coisas que ele fala, tá? Mas é interessante. Algumas Pode coisas... ter uma tolerância passiva, não. Há conduta errada, né? Então, e a tolerância, ela funciona junto com outras coisas, com misericórdia, com paciência, com sabedoria. Não é uma coisa que você exercita, estimula e vive sozinho. Quero ser tolerante. Tolerante. É um resultado de várias outras coisas. Tem a ver com misericórdia. Tem uma outra frase que é muito, muito legal, que ele fala assim, a tolerância é a marca de uma grande alma, né? É realmente muito, muito mais amplo, né, do que a gente acha que é uma coisa só, né? E como você falou sobre a paciência, tem tudo a ver com isso, mas calma, né? Tem que ter calma. Puxa, tem que ser paciente até quando, né? É delicado, faz parte do crescimento da gente, sabe? Não é achar que não. Sou tolerante. É o resultado, né, de uma grande alma, né? Se você, como ele fala, um great soul, se você cresceu como um todo, naturalmente você se torna tolerante. Obrigado, era isso. Legal. É que nem a Maria falou, é um exercício, né? Todo dia. A tolerância é um exercício. Fala, Eduardo. Eu ia falar que a divergência, ela é saudável, você ser divergente. Agora, ser intolerante, não. A divergência Mas existe.
Mas que nem a gente estava vendo ali também, né? A tolerância também tem um limite, né? Porque tu não pode ser intolerante, tu não pode ser tolerante com o crime, tolerante com, né, com abuso infantil, com essas coisas. Tem o limite da tolerância, né? Eu acredito nisso também. Sim, Só sim. bom senso, né? É usar o bom É senso ética. sempre. É. Porque não tem. É que nem aquela frase do Saramago ali, né? Com o crime, ou tu pune, ou tu... esqueci agora a outra parte. Como é que ele dizia ali? Ou pune ou não... ou tu educa ou tu pune, né? Que ele fala. Então, mas tolerar não, né? Bom, vamos ver mais um pouquinho daí. Não tem muitos slides, eu deixei mais para a gente conversar mesmo. Esses aqui, se quiserem dar uma parada em algum, porque eles são bem interessantes. Eu começo com o Rodin, né, que eu sou fã dele. A Tolerância e o Rodin de Alexandria. Agora, isso aqui que eu vou colocar aqui, todos eles são do livro de Urântia. Aí o Rodin diz assim, a sociedade humana confronta-se com dois problemas, a maturidade do indivíduo por ser atingida e a maturidade da raça, também por ser atingida. O ser humano amadurecido logo começa a encarar todos os outros mortais com sentimentos de ternura e com emoções de tolerância. Ainda que vós estejais efetivamente equipados para encarar as situações difíceis da vida, não podereis esperar ter êxito, a menos que estejais providos daquela sabedoria da mente e encanto da personalidade, que vos propiciarão obter a cooperação e o apoio sincero dos vossos semelhantes. Vós não podeis esperar obter com sucesso, em larga escala, seja no vosso trabalho secular, seja no religioso, a menos que tenhais aprendido como persuadir os vossos semelhantes, como convencer os homens. Deveis ter tato e tolerância simplesmente. A minha filosofia me diz que há momentos em que devo lutar, se necessário for, em defesa do meu conceito de retidão. Mas não duvido que, com um tipo mais maduro de personalidade, o mestre ganhasse com facilidade e graça uma vitória igual, por meio da sua técnica superior e cativante de tato e tolerância. Muito frequentemente, quando lutamos pelo certo, acontece que ambos, o vitorioso e o vencido, são derrotados. Alguém quer fazer algum comentário sobre essa fala do Rodin? A tolerância e o amor ao próximo. Uma vez, isso é do livro de Urântia também, documento, aqui no finalzinho está o documento. Uma vez que tenhais compreendido o vosso semelhante, vos tornareis tolerantes, e tal tolerância amadurecerá a amizade, transformando-a em amor. O tato é o ponto de apoio da alavanca social, e a tolerância é a identificação de uma grande alma. Se vós possuirdes esses dons raros e encantadores, com o passar dos dias, tornar-vos-ei mais alertas e experientes nos vossos valiosos esforços de evitar todos os mal-entendidos sociais necessários. A mansidão genuína não tem nenhuma relação com o medo. É mais a atitude de um homem cooperando com Deus. A vossa vontade será feita. Abrange a paciência e a tolerância, e é motivada pela fé inabalável em um universo amistoso e cumpridor da lei. Jesus e Natanael. O interessante, né, que o Jesus achava o Natanael intolerante, e a qualidade que o Natanael mais admirava em Jesus era a tolerância. Eu acho que justamente
porque ele tinha que trabalhar isso, né? E aí, então, o que Jesus diz para ele? Então o mestre foi a Natanael. Quando Natanael levantou-se, Jesus pediu-lhe que se sentasse, e sentando-se ao seu lado, disse Jesus: Natanael, tu aprendeste a viver acima do preconceito e praticar uma tolerância maior, desde que te tornaste meu apóstolo. Mas há muito mais que deves aprender. Tem sido uma bênção para os teus companheiros, pois eles sempre foram aconselhados pela tua sinceridade firme e coerente. Quando eu tiver ido, pode ser que a tua fraqueza te impeça de ter um bom relacionamento com os teus irmãos, tanto os antigos quanto os novos. Deves aprender que mesmo a expressão de um bom pensamento deve ser modelada de acordo com o status intelectual e o desenvolvimento espiritual ouvinte. E o que Natanael mais reverenciava em Jesus era a sua tolerância. Ele nunca se cansou de contemplar a abertura da mente de Jesus e a generosa compaixão do Filho do Homem. E aqui em cima Jesus diz para ele, né? Que ele tem que praticar a tolerância, né? Que ele aprendeu a praticar a tolerância. Estela, o Natanael, ele não sabia expressar a sua sinceridade. Ele era sincero demais, não era isso? Dá para entender assim também ali, quando ele diz para ele, né? Não é sincero demais? É isso que eu entendi também ali, quando tem que expressar de um modo melhor, não é alguma coisa assim? mais amoroso. É. Conheço alguns assim. Então. Fala, Lília. Oi, Estela. Eu estava tentando aqui, não sei, sumiu a minha tela e eu não conseguia falar, não conseguia. E eu só escutava. Então, naquela parte de Rodin, a última frase que eu não entendi direito, que ele fala de tolerância. Pois é, né? Aí ele diz assim, eu vou ler toda aqui. A minha filosofia me diz que há momentos em que devo lutar, se necessário for, em defesa do meu conceito de retidão. Até aqui eu entendi que era aquilo que a gente estava falando até, né? Que não devemos ser tolerantes com tudo. Mas não duvido que com um tipo mais maduro de personalidade, o mestre ganhasse com facilidade e graça uma vitória igual, por meio da sua técnica superior e cativante de tato e tolerância. Muito frequentemente, quando lutamos pelo certo, acontece que ambos, o vitorioso e o vencido, são derrotados. Essa frase, né? Se lutamos pelo certo, os dois deveriam ser vitoriosos, eu acho. Não entendi por que derrotados. O vitorioso e o vencido são derrotados. Alguém entendeu? Roberto levantou a mão. Tá. Será que porque Alô? Oi, Fala, eu creio que a nossa principal vitória é nos relacionamentos pessoais. Então, se a gente, num diálogo em favor da retidão, a gente esquece do amor fraterno e magoa a outra pessoa, a gente perde. Então, tem uma passagem, eu acho que quando Jesus já tinha ascendido, que fala de 11 frutos do Espírito. E um deles é a tolerância plena no amor. Tolerância
plena no amor. Eu acho que a gente vive isso quando lidar com os filhos, com as crianças. A gente ama. E no nosso amor, a gente tolera as imaturidades do outro. Agora, quando a gente perde o amor, quando a gente está só na luta pela retidão intelectual, a gente pode até estar certo, mas o como a gente age não é adequado. Então, veja, eu acho que Rodan de Alexandria falou que Jesus poderia alcançar as mesmas vitórias de um modo mais adequado, devido à tolerância e à paciência dele. Tem uma passagem no livro que fala assim: não é importante tanto o que você faça, mas como você faz. Então, a mesma vitória e o alcance da cooperação com nossos irmãos e irmãs pode ser alcançado de uma maneira, de um como, muito mais adequado e até mais feliz. E eu concluo dizendo que esse alcance da cooperação e da retidão, da maneira tolerante de Jesus, está muito expresso numa afirmação, no meu entender, de que João era um operário franco e ardente. E Jesus era um trabalhador calmo e feliz. Olha só, João Batista era um operário franco e ardente. E Jesus era um trabalhador calmo e feliz. Então, parece que o próprio Jesus disse que João Batista não tinha muito tato. Então, ele atacava Herodes, e isso trouxe problemas. E Jesus fazia tudo, mas no tempo do Pai, com calma e com felicidade. Eu fico... Nossa, eu queria ser assim. Porque, no fundo, o que a gente quer é ser feliz, não é? E se a gente consegue cumprir nossos deveres, estando bem com as pessoas, se a gente consegue contribuir para a retidão de uma maneira agradável, a gente vai ser muito, muito mais feliz, tolerante, e vai ser tudo melhor. Obrigada, Roberto. Voltando, André, tu pode ver para nós, o 163.4 aqui, essa última frase, como é que está no inglês? Eu realmente, quando a Lilian falou também, o André levou. Pode falar, André. Não, eu vou ver isso aí, peraí. Vou ver. 163.4, né? Mas pode falar o que tu ia falar antes. Né? Não, é uma outra coisa interessante, mas eu acho que talvez você chega lá, né? Que é assim, né? O medo de não ser tolerante. Assim, tipo, assim, eu não posso deixar de ser tolerante porque eu estou fazendo algo errado. Né? Ser tolerante é uma coisa que faz parte, como o livro diz, da sua maturidade e estatura de alma. Mas você pode deixar de ser tolerante, sim, né? Porque é assim, se você deixa de fazer o bem, você pode não estar fazendo o mal, né? É interessante, olha só, o Natanael, ele faz uma pergunta para Jesus, e o Jesus, olha só, está escrito aqui lá no 147. Ao ouvir a pergunta de Natanael, imediatamente Jesus colocou-se em pé e, com o dedo em riste para o apóstolo, disse: Natanael, Natanael! Tem exclamação, hein? Natanael, Natanael! Que modo de pensar é esse que vem acontecendo no teu coração? Exclamação. Na pergunta.
Tu recebes os meus ensinamentos com alguém que nasceu do Espírito? Tu não ouves a verdade como faz um homem de sabedoria, de compreensão espiritual? Quando te aconselhei a fazer aos outros do mesmo modo que gostaria que fizessem a ti, referia-me a homens de ideais elevados, não aqueles que seriam tentados a distorcer os meus pensamentos a ponto de transformá-los em uma licenciosidade para encorajar más ações. Olha só, colocou-se imediatamente em pé com o dedo apontado para o apóstolo, para o Natanael. Natanael, que negócio é esse? E Jesus é impaciente? Ele foi impaciente ou não? Assim, ele perdeu a paciência, né? Jesus é impaciente, né? Interessante isso, porque o Natanael, ele distorceu totalmente o ensinamento de fazer aos outros o que querem que faça a si, né? Ele entendeu errado, né? E fez uma pergunta que Jesus não gostou, tá? Isso pode levar a um caos, né? Jesus foi impaciente, né? Interessante essa atitude. Ele tinha essa atitude também quando ele falava das religiões, religiões institucionalizadas que impunham regras. Ele não tinha muita paciência com isso, não. Ele era meio bravinho com essa história, né? Com rituais, aquela história que ele foi num jantar e o pessoal começou a lavar a mão, não sei o quê, e ele dá uma bronca em todo mundo, passa um sabão em todo mundo e vai embora. Fala, meu, vocês estão preocupados de ficar lavando a mão quando, na verdade, tem coisa mais importante na vida? Ele não estava bom, né? Ele é intolerante? Ele foi intolerante? Você pode ser intolerante, você pode fazer algo que demonstra intolerância, mas você não é intolerante. Jesus não era intolerante, né? Mas isso que ele fez com o Natanael é intolerante, né? É muito delicado aquilo que você é e aquilo que você age, parecendo ser intolerante. Eu posso fazer burrice na vida, como fiz, mas eu não sou burro, né? Isso, essa questão que você levantou, Estela, muito sutil, muito ampla, né? Então, assim, a vida do mestre mesmo, muito interessante. Agora, eu vou procurar o que você me pediu. Eu estava me lembrando, tem uma outra que o Jesus, eu acho que é quando chegou um cara lá porque queria que ele fosse, eu não me lembro direito, mas na casa dele, que ele estava com o filho doente, e ele diz uma hora assim, aí os apóstolos começaram, que ele não tinha que ir, não sei o quê, até quando serei tolerante com vocês? Eu me lembro que ele mesmo se faz essa pergunta assim, até quando serei... Então, eu acho que a tolerância, às vezes, não é que a pessoa seja, acho que 100% intolerante, mas eu acho que junta um pouco, às vezes, de intolerância com impaciência, assim, e acho que tem momentos, acho que a gente tem momentos de intolerância, porque acho que aquele intolerante eterno é o que a gente viu lá no início. Aí já vira preconceito, né? Já vira outras coisas, eu acho, assim, então... um pouco de intolerância acho que é normal. Eu acho que é difícil ser tolerante todo o tempo. A gente perde a paciência, não é que fica intolerante, mas perde a paciência às vezes. É o que eu te disse, é o que eu falei no início, eu me achava muito intolerante, eu dizia, eu tenho que trabalhar isso, tenho que trabalhar. Mas daí eu vi que era muita impaciência, e aí isso eu sou ainda. Agora, quanto à tradução, eu acredito que está correta, viu? Eu dei uma olhada no inglês e fala que tanto... Peraí, tem que pegar lá, apesar de que o André está olhando. Eu aqui também, acho que é a mesma coisa. Eu esqueci o parágrafo. É no 160... 3:4. Tá porque o que ele fala aqui, André... cadê? Deixa eu achar. Pois mas... quando alguém está batalhando por ser correto, né, ou estar certo, in turns out that both the victor and vanquish have sustained defeat. Então diz que tanto o vencedor como o vencido sustentaram derrota.
Agora, a gente sempre vê Eu isso. posso explicar isso aí, se vocês quiserem. Pode, Então claro. explica por quê. Outra frase. Isso é uma expressão assim da filosofia, né? Uhum. Nesse caso, o Rodin ele era filósofo. Então, quando existia na antiguidade os sofistas eles eram pagos, né? Para ensinar a arte de ganhar com o discurso. Uhum. Então, o que ele está falando aí? É que quando uma pessoa que é profissional dessa arte, quando ela se esforça em ganhar o outro pelos argumentos, pelas palavras, pela intelectualidade, não existe aí um crescimento de nenhum dos dois lados, porque a parte que perde, ela não ganha nada, né? Porque todos os argumentos dela são destruídos, e a parte que ganha também não ganha nada, Não ganha porque nada. tudo o que ela falou, ela já tinha na cabeça dela e ela usou só para destruir o outro. Então, Exato. nenhum dos dois ganha nada. Então, o que ele fala aí? Quando lutamos pelo certo, quando essa palavra lutar, né? Quando você luta, você não ganha, porque não tem ninguém ganha nada, não tem um crescimento de informações, né? Como, por exemplo, o Sócrates fazia. O Sócrates, ele tinha uma técnica da maiêutica. Então, ele se ele se tinha como ignorante e tentava tirar a verdade do interlocutor, o que é diferente, né? Jesus, como é que ele fazia? Ele fazia com que o argumento do interlocutor fosse certo e ele fazia com que ele fosse acrescentado da verdade. Então, Jesus ele não destruía o argumento. Ele fazia como se fosse um bolo. Ele colocava fermento do argumento, o argumento crescia. E a visão da pessoa crescia da verdade, assim. Então, não era uma luta, né? Jesus não lutava pelo certo, porque ele sabia o que era o certo. Ele não precisava lutar, né? Ele não precisava vencer pelo argumento. É isso, explicação. Gratidão. Eu também achei que essa palavra luta aí estava no cerne da questão, né? Você faz um debate, luta, uma luta não é uma coisa muito boa. Então, eu acho que é por aí mesmo. Eu acho que o que me Então. confundiu foi quando ele falou assim, lutamos pelo certo, né? Aí eu achei que devia ser os dois vitoriosos, não derrotados. Mas a explicação do Marcos clareou. Clareou bastante. Eu gosto também é uma expressão que usa-se muito, você quer estar certo ou quer estar feliz, não é? E Jesus geralmente começava a partir do que a pessoa achava, pensava. Ele pegava a ideia da pessoa e aí ele trabalhava em cima para chegar no que ele queria explicar, não é? Mais alguém? Especificamente nesse texto do Rodin, ele usa a palavra luta e usa a palavra batalha, né? Ele fala, a filosofia dele que ele fala que tem horas que eu devo lutar na defesa do meu conceito de direito, mas ele também fala sobre vitória, batalha, né? Então são termos fortes, né? Tipo assim, olha, se eu entrar numa batalha feroz, né? Eu posso ser derrotado tanto quanto o outro, né? Aquilo da terra arrasada, né? E depois ele fala, olha, o mestre ele conseguiria uma vitória de uma maneira muito mais elegante e saudável do que o que eu faria, né? Então é mais ou menos isso. Se você lê tudo com cuidado, né? A terminologia aí é muito
importante a palavra empregada, né? Batalha pelo aquilo que é certo, tal, né? Ele faz um contraponto entre o que ele pensa, né? E a maneira que ele pensava, em termos de filosofia, faz um contraponto com Jesus, né? E aí me lembrei de como é que chama? Moron Siamota, que ele fala assim: a defesa argumentativa de qualquer propositura é inversamente proporcional à verdade contida. Então, se você entra numa batalha de defesa por uma ideia, ferozmente, com uma defesa argumentativa, ele fala, pode ser inversamente proporcional à verdade contida. Então, Jesus, ele não entrava no bate-boca com alguém para provar que ele estava certo, né? Que aí sim ele poderia ser derrotado, né? Como ser íntegro junto com o cara. Ele poderia até ganhar o argumento, mas o que ele fez, né? Consigo mesmo. Ele está querendo provar o quê? Ganhar o quê? Ele ganhava uma pessoa não pelo peso argumentativo, né? Ele era muito mais sábio que isso, mais ou menos o que o Rodin está falando, né? Interessante também. Tu queria falar, Roberto? Levantou a mão. A minha internet está um pouco ruim, mas eu vou tentar dizer que talvez essa tolerância e essa paciência é a tolerância que um pai e uma mãe sentem por um filho. Por quê? Tem uma frase que diz assim: aqueles que eu amo, eu corrijo. Você é tolerante com a pessoa do filho, mas não com os erros, porque você quer o bem, você realmente ama. E quando você ama, você não quer a pessoa amada em erro, aquilo vai ser ruim para ela. Então, você se esforça por ajudar, mas você faz isso com amor. Você faz isso com amor. Essa tolerância plena no amor e no perdão é o amor paterno, o amor materno. Tem uma outra frase que diz assim, ó: quem é você para dizer isso? Você não é minha mãe? Não sei se vocês já ouviram essa expressão. Por que a mãe pode dizer tudo? Porque ela diz com amor. Acho que agora falhou a internet. Ele travou, né? Então, achei que fosse aqui. Minha internet está ruim, pessoal, mas eu acho que eu consegui expressar essa tolerância no amor. Concluiu o pensamento, sim. Bom, nós temos mais pouquinhos slides, depois Então, a gente segue discutindo. Discutindo não, conversando. Os conciliadores dos setores maiores do superuniverso. O caráter do trabalho dos comissários continua a mudar à medida que eles avançam. Há cada vez menos desentendimentos para julgar e cada vez mais fenômenos misteriosos a explicar a interpretação. De estágio em estágio, eles evoluem, passando de árbitros da divergência a explicadores de mistérios. São juízes que evoluem até o estado de educadores interpretativos. Árbitros eles foram, uma vez, daqueles que, por causa de sua ignorância, permitiram que dificuldades e desentendimentos surgissem. Mas agora eles estão se transformando em instrutores daqueles que são inteligentes e tolerantes o suficiente para evitar choques entre as mentes e guerras de opinião. Quanto mais elevada a educação de uma criatura, mais respeito ela terá pelo conhecimento, pela experiência e opiniões dos outros. E aí, aqui vem mais ou menos aquilo que o André estava falando de Jesus, a tolerância de Jesus.
Os apóstolos ficaram um pouco desconcertados com o modo franco segundo o qual Jesus aqueceu quanto a muitas das proposições do grego, mas Jesus disse a eles depois em particular: meus filhos, não vos admireis de que eu tenha sido tolerante com a filosofia do grego. A certeza interior verdadeira e genuína não teme nem um pouco uma análise exterior. A verdade também não se ressente de nenhuma crítica honesta. Eu acho esse parágrafo assim magnífico, né? Vós não deveríeis nunca esquecer-vos de que a intolerância é uma máscara a encobrir as dúvidas secretas, alimentadas quanto à verdade da própria crença. Nenhum homem é perturbado em momento algum pela atitude do seu semelhante quando tem uma confiança perfeita na verdade daquilo em que acredita de todo o coração. Eu acho que isso aqui resume exatamente o que Jesus era. Ele sabia, né? De todas das verdades. Então, por isso que ele não se abalava. Ó. Nenhum homem é perturbado em momento algum pela atitude do seu semelhante quando tem uma confiança perfeita na verdade daquilo em que acredita de todo o coração. Eu acho isso fantástico. A coragem é a confiança daqueles que têm uma honestidade a toda prova quanto às coisas que professam acreditar. Os homens sinceros são destemidos quanto a um exame crítico das suas verdadeiras convicções e dos seus ideais nobres. Eu acho que isso aí diz tudo sobre tolerância. E aqui é o que o paradoxo da tolerância de Karl Popper, que é o que o André citou no início, né? Eu tinha aqui no último slide. Devemos tolerar os intolerantes? Para Popper, a resposta é não. Ele explica que para ser verdadeiramente tolerante, a sociedade deve ser intolerante à intolerância. Parece confuso, não é? Mas a ideia é simples. Se existe a tolerância ilimitada, grupos que pregam ideias intolerantes acabam corrompendo o debate público, podendo até mesmo ameaçar a democracia e a liberdade de expressão dos outros grupos. A tolerância ilimitada leva à extinção da própria tolerância. Por isso, devemos estar preparados para defender a sociedade de tais ideias. Nas palavras de Popper, devemos reservar o direito de não tolerar os intolerantes. Portanto, qualquer movimento que pregue a perseguição e a intolerância deve ser ilegal. Eu encerro com: a tolerância não é sobre ter crenças, é sobre como as suas crenças te levam a tratar as pessoas que discordam de você. E se nada resolver, a gente tem um kit de tolerância aqui, né? Floral de Resg. Ouça com os ouvidos da tolerância, veja através dos olhos da compaixão e fale com a linguagem do amor. Obrigada. E agora podemos conversar. Sim. Muito show. Maravilhoso. Aquele parágrafo ali de Jesus, o último que eu coloquei, eu acho ele fantástico. Assim, por isso que Jesus era tranquilo, ele Chave de ouro. Maravilhoso. Ele tinha a verdade dele e nada abalava. Então, tem uma frase de Jesus, claro, né? Olha o quanto ele amplia isso da tolerância, né? Eu vou falar a última frase que ele já fala de tolerância. Uma vez que tenhais compreendido o vosso semelhante, vos tornareis tolerantes. Tal tolerância amadurecerá a amizade, transformando-a em amor. Ele começa antes falando assim: se amais o vosso semelhante, deveis ter descoberto os seus valores. Vós podeis melhor descobrir os valores dos vossos companheiros, descobrindo sua motivação. Se alguém vos irrita, causando sensação do ressentimento, deveríeis buscar inserir compassivamente o seu ponto de vista e as suas razões para uma conduta de tal modo censurável.
E aí ele conclui, uma vez que tenhais compreendido o vosso semelhante, isto é, os seus valores reais, vos tornareis tolerantes. Tal tolerância amadurecerá a amizade, transformando-a em amor. Então, olha como ele mistura a tolerância com a amorosidade, com a descoberta dos valores alheios. Quais são os valores deles de vida, né? É muito profundo, né? É descobrir isso no outro, como sempre, né? É o que te torna melhor e mais tolerante. Não é tolerante por si. Não, eu vou ser tolerante, ponto final. Eu preciso ver a alma do outro, porque aí você compreende. A mãe é tolerante com o filho porque ela vê a alma do filho, entende porque ele é assim e é tolerante naturalmente, ou não, se for o caso da situação. Mas é essencial isso, né? Não vou ser tolerante assim, por nada, né? Você tem que ver o outro, né? É isso, é amor, é amorosidade, é descobrir o valor do seu semelhante, né? Se amais o vosso semelhante, deveis ter descoberto os seus valores. Ele segue, mistura isso com compreensão, aí sim se torna tolerante. É muito vasto, não é simples, mas na hora do vamos ver, olha, eu preciso entender o valor dessa pessoa que tá me falando uma coisa absurda. Por que ele fala isso, né? Ele tem a intenção de me ferir. Se a intenção é ferir, ignora, né? Absolutamente, né? Como a Estela mencionou essas coisas de internet, metade disso, Estela, é troll, é gente que se diverte. Ele não acha nada disso. Ele fala as coisas mais estúpidas para brincar com a cara dos outros. É pessoas que eu chamo de vitriólicas. São pessoas que gostam de ver os outros espumando de raiva com ele, né? Ele não é intolerante nem nada. Não estou dizendo que todos. Ele não é intolerante, ele é um brincalhão, é uma pessoa diabólica. Está brincando com o sentimento alheio e provocando a raiva e a contenção da tolerância. A pessoa, eu preciso ser tolerante com esse cara que me falou isso. E falou isso a respeito de qualquer coisa, de mim, não sei o quê. Quando a pessoa está brincando, tem gente que senta na cadeira para se divertir, né? Eu vejo isso, já nunca mais faço isso, mas eu via, falo, nossa, o cara entra para perturbar a vida dos outros, né? É uma profissão a pessoa ser troll, é trollar os outros mesmo, né? Eu vou brincar com a cabeça dos outros, né? Isso já é uma outra coisa, isso não é nem intolerância, mas é você ver por que a pessoa está fazendo isso, né? É o que Jesus fala, isso que é o difícil, né? Isso que é o difícil, você olhar a alma do outro e falar, coitado, por que ele está falando isso? Ele é sozinho, ele quer chamar a atenção, é uma criança. Né? Obrigado. O Eduardo quer falar só uma coisa, para a gente ver como é difícil o exercício da tolerância, né? Que nem eu disse muitas vezes, então, é o que a gente falou, a gente confunde com impaciência, com preconceito, com coisa. Porque a tolerância é uma coisa bem mais profunda, né? Daí que entra o amor que o Roberto falou, que o André estava falando agora, né? A tolerância é uma coisa muito profunda. Por isso que eu acho que a gente tem que trabalhar tanto ela. Fala, Eduardo. Sim, concordo. Voltando um pouco naquela discussão que estava acontecendo antes a respeito dos dois perderem a razão, lá daquele texto, que agora eu não me lembro. Do Rodin. Do Rodin, eu estava tentando lembrar o que eu tinha lido recentemente no livro que me remetia a isso, né? E no documento 48 tem uma frase que eu acho que talvez ajude a gente a entender um pouco do que está ali. 48, 6, né? Podemos estar tecnicamente certos quanto ao fato e eternamente errados quanto à verdade. Então, se a gente for pensar por esse aspecto, né, nesse ponto de vista, os dois realmente erraram, né? Os dois perderam, na verdade, né? Exato. Mas
Bem verdade, Estela, o que você disse foi muito bom, e o André também. Realmente, a intolerância, muitas vezes nós pensamos que é impaciência. Eu não tenho paciência com aquela pessoa, você está sendo muitas vezes intolerante, porque, como vocês dois disseram, não está vendo dentro da pessoa, vivendo o que aquela pessoa está vivendo, o que está passando. De repente, a pessoa não tem ninguém para conversar. Você é a única pessoa com quem ele e ela conversa. E eu me vejo nessa situação com uma pessoa em particular, porque não tem ninguém para conversar. Então, eu tenho que ser tolerante, entender o que é que está se passando. A pessoa tem medos, tem ansiedades, mas o porquê? É porque é a maneira como aquela pessoa vê a vida, entende? Então, é difícil, mas é possível ser tolerante. Obrigada. Eu penso que a chave de tudo isso é o auto-amor, né? Nós aprendemos sempre lá fora a tolerar o outro, a escutar o outro, e nós, diante de uma discussão, não damos um passinho atrás e lembramos da autoestima, né? De nos preservar, porque quando eu desafio, quando sou desafiada e eu parto para desafiar também, impor a minha verdade, eu perco a noção do amor próprio e acabo me perdendo. Na passagem da vida de Jesus pela Terra, ele se amava incondicionalmente, né? Até por conta de que, para que ele amasse o Pai, ele precisava de se amar incondicionalmente. Então, ele tinha respostas amorosas, porque ele não podia permitir que a fala dele ficasse ressaltada a ausência de amor por aquela pessoa, e ele também não queria ferir o amor do outro, né? Então, eu acho que a grande chave de tudo que nós estudamos hoje é a autoestima, o quanto eu me amo para saber me comportar diante de uma situação com o outro. Era isso, muito obrigada. A gente falou alguma coisa sobre isso, acho. Eu acho que fica claro quando ele estava falando com o grego lá, né? Como é que é o Natanael? O Natanael. Não, o Natanael, ele estava falando no discurso que ele disse para os discípulos depois, sobre a fala que teve, ele estava indiretamente colocando que quando você se ama integralmente, você não quer se agredir e agredir o outro seria autoagressão, né? Então, penso que seja isso. Sim. Queria fazer também um outro contraponto, né? Na psicologia, estudei psicologia, a intolerância está muito ligada também ao medo, ao desconhecimento. Então, a pessoa ela acaba projetando isso no outro, né? E aí tem uma série de outros fatores, como estereótipos, né? Então a pessoa acaba colocando essa necessidade de colocar o outro numa posição inferior, né? Também tem as influências culturais, a gente tem os traumas, tanto os nossos traumas quanto os coletivos, né? E os traumas coletivos têm muito a ver com os preconceitos enraizados mesmo, né? E muitas vezes a gente é intolerante, mas em determinadas circunstâncias e para pessoas específicas. Então, isso tem muito a ver com o preconceito mesmo. Então, de repente, até mesmo de uma forma inconsciente, e muitas vezes a gente fala que não, mas às vezes acontece sim, o fato da pessoa
por exemplo, a paciência que muitas vezes a pessoa negra diz que enfrenta, por exemplo, ela vai num restaurante, o atendente ele tem muito mais paciência, muito mais tolerante com um cliente do que com outro, né? E isso tem muito a ver também com preconceito, né? Isso são traumas culturais, sociais, né? E são traumas, né? Conflitos históricos e coisas do tipo, né? Então, acho que tudo isso está entrelaçado e fala muito sobre a intolerância. É que nem a gente viu lá no início, né? A impaciência pode levar à intolerância, e a intolerância pode levar ao preconceito, né? Uhum. É uma coisa... E aí, acho que quando a gente aprende a separar um do outro, fica mais fácil da gente trabalhar isso, né? Na gente. Não nos outros, não, mas na gente mesmo. Na psicologia, isso está entrelaçado. Então, uma coisa não necessariamente é a causa da outra. Então, às vezes, muitas vezes, está tudo misturado, né? Então, você tem ali o trauma coletivo com o trauma individual, com o preconceito misturado com a falta de paciência, né? Que também é uma causa da intolerância, é um dos fatores que contribuem para a intolerância e assim vai. Uhum. Mas se eu consigo separar um pouco, eu acho que é mais fácil da gente se trabalhar. Sim. Se nós mantermos em mente como o Jesus viveu, porque é o que o livro fala, não é para usar as lições dele, mas sim para nós vermos como é que ele viveu e tentar viver da mesma maneira. Tem gente que realmente é irritante e vai puxar os botões da gente mesmo até onde dá. Parece que fazem a propósito para que você perca a paciência. Então, é onde você tem que realmente entrar naquela coisa e pensar, não é? Como é que Jesus iria reagir? Entendeu? Então, Jesus muitas vezes saiu de fininho no meio da multidão, foi embora. Muitas vezes fez a pessoa raciocinar, não é? Então, não é uma questão de que nós estaríamos sendo intolerantes. É muito difícil para não cair no pega de ficar intolerante com a pessoa, ficar irritado, falar alguma besteira, não é? É difícil, Estela, mas a gente está ali, eu acho que é um treinamento diário, né? Pelo menos eu tento treinar assim diariamente. Mas viu, pessoal, viu, Estela? Olha, é o seguinte também, ó. Muitas vezes você evita determinadas pessoas porque ela tem um princípio, você tem outro, e você simplesmente, se você for encarar ela, você vai discutir e vai chegar num ponto indesejável. Então, se você evitar aquela pessoa, eu tenho pessoas que até muitas vezes a gente se engana. Aparentemente, você olha para a pessoa, eu não vou muito com a cara dele, mas depois você vai conversando. Isso é um outro assunto. Mas há pessoas que são realmente... Ele tem uma ideologia, alguma coisa assim. Eu tenho um parente... Nessas eleições aí, desculpe eu entrar nesse assunto, mas é de um bem coletivo, né? Essas eleições trouxe muito isso. Hoje eu tenho alguns parentes que eu não vou nem na casa dele, porque eu sei que o assunto vai ser alguma coisa parecida com isso. E eu não vou poder, eu não tenho como ficar lá. Então, isso é ruim ou é bom? É melhor eu não ir, porque se eu for... Entendeu? É uma coisa que faz parte da tolerância, mas também você pode evitar, né? Eu até acho que eu dei uma diminuída hoje, porque essa palestra eu já fiz ela em 2 vezes, era bem maior, mas hoje... Mas tinha até um slide mais ou menos isso, assim, seu Moacir, ou eu li num texto, não me lembro agora. Quando é demais mesmo, que a gente não consegue tolerar determinadas pessoas ou determinadas coisas,
o melhor é se afastar mesmo. Uhum. Então, às vezes, Ninguém ama todo mundo e a gente não Isso. consegue exercitar. Mas, viu, Estela, desculpe, a gente não pode se culpar por causa disso. Então, o que você está falando, o que eu falei, eu acho que é uma solução, né? Agora, o difícil é você daí... Ué, caiu. O que houve aí? Pode falar. Não, pode tá falar. vendo? Assim. Você pôs o slide. Então, o difícil, muitas vezes, eu fico me culpando por isso. Puxa, uma pessoa tão boa em determinado ponto de vista, em alguns pontos de vista, ela ou eu somos intolerantes. É complicado isso aí. Mas você eu já cheguei a essa conclusão. Tem pessoas que é melhor a gente se afastar mesmo. E não que ela chega seja numa idade ruim. que não precisa mais de determinadas coisas, sabe? Em determinados pontos de vista, às vezes, né? Vamos dizer, politicamente, ou sei lá, ela é uma pessoa bondosa, é uma pessoa carinhosa, é uma pessoa que faz o bem e tal, mas em determinado ponto de vista você não coordena. Então, mas para mim o mais difícil de conviver é com os preconceituosos. Com esses realmente eu não consigo tolerar daí. Tem coisa que não tem como... Eu, por exemplo, vou dar um exemplo, desculpe, eu entrar num caso bastante pessoal, né? Para quem já me conhece aí sabe, eu tenho uma esposa, minha esposa hoje não, sou casado há 50 e poucos anos, minha esposa está com Alzheimer. Eu faço de tudo que ela tem aprontado, vou dizer assim, né? Porque a pessoa, você sabe como é que funciona o Alzheimer, né? Eu acho engraçado até certas coisas, mas tem que ter uma tolerância que vocês não fazem ideia. Incrível. Hoje minha filha veio aqui, pegou a minha esposa e levou para a casa dela para me dar uma folga. Porque chega uma hora que eu não sei nem o que fazer mais. Então, é tolerância? Não é que seja tolerância, como é que eu vou dizer, uma obrigação, né? Não, é amor. Eu não tenho como chegar lá e falar alguma coisa que a pessoa é incompreensível. Tá doente. Não adianta. Mas, desculpe, eu falo isso para você. Com Alzheimer, eu já tive experiência com diversas pessoas, amigos bem íntimos, e é difícil, sim, e requer muito amor mesmo. Mas o senhor realmente precisa de uns breakzinhos, umas fériasinhas, para poder se recompor. Então, você vê convivendo, né? 50 e poucos anos, tenho 2 filhos, 6 netos, ela me ajudou, tinha uma empresa, ela era a pessoa responsável por toda a parte financeira, enfim, era uma cabeça melhor que a minha, muito dedicada, né? E hoje ela está numa situação assim, então você olha para trás e fala, puxa vida, até às vezes você acha determinadas coisas nesse nosso mundo injustas, né? Mas quem somos nós para entrar nesse mérito? Mas tá bom. Mas o André já vai falar, mas só para complementar, eu tenho uma amiga minha que ela é filha única, o pai dela já morreu, é só ela e a mãe dela no mundo, e a mãe dela está com Alzheimer. É difícil. É terrível, porque as duas dentro de casa e ela praticamente... É como se ela vivesse sozinha, né? Porque não pode... E não pode sair nunca, porque é bem complicado, sim. Fala, André. Então, embora o livro fale não associe diretamente, as palavras, os termos ou as questões de tolerância, às vezes eles se associam com as de misericórdia. Misericórdia é uma coisa muito ampla, muito profunda e de origem divina. Começa assim, falando. A misericórdia é o fruto natural e inevitável da junção da bondade e amor. Né? Falando divinamente, bondade e amor gera misericórdia. Isso numa esfera divina. Em outro lugar, ele fala o seguinte, primeiro preciso ser justo,
depois equânime, depois paciente e então gentil. Só então uma pessoa pode exibir a verdadeira misericórdia. Então, é um processo justo, equânime, paciente, gentil. Né? Aí você começa a dizer que você pode demonstrar misericórdia. Né? Então, eu pessoalmente associo muito essas duas coisas. Você precisa ter caminhado isso, sabe, de gentileza, equanimidade, paciência, para assim falar, eu sei demonstrar misericórdia. Lembre-se que misericórdia é o fruto da bondade e amor, né? Então, eu acho, você vê, né? É muito amplo isso, né? Isso é uma coisa que eu queria falar. A outra coisa que vocês estavam falando sobre o que fazer quando alguém fala um negócio descabido para você. Vamos aos fatos. Olha só, lá no 171, Salomé, que é a mãe de Tiago e João Zebedeu, veio a Jesus com seus 2 filhos apóstolos. Yeah. Né, vocês lembram? Do mesmo modo que alguém se aproxima de um potentado oriental e ela buscou ter adiantadamente a promessa de Jesus de conceder qualquer pedido que ela pudesse fazer. Mas o mestre não queria prometer nada. Em vez disso, perguntou a ela: o que quer que eu faça? O que eu posso fazer por você? E ela falou: mestre, agora que tu estás indo a Jerusalém a fim de estabelecer o reino, eu pediria a ti adiantadamente que me prometesse para esses meus 2 filhos dar honras contigo, fazendo deles no teu reino os que se sentarão à tua mão direita e o outro à tua mão esquerda. Olha o que Jesus fala para ela. Depois de ouvir o pedido de Salomé, Jesus disse: mulher, você não sabe o que você está me pedindo. Tipo assim, olha, você não sabe o que você está falando. E então, deu as costas, não falou mais nada. E falou para os apóstolos, cuja mãe estava pedindo honraria. Então, você vê como Jesus lidou com essa questão. A mãe veio lá falar com ele, pedindo. É uma coisa descabida, coisa completamente fora de senso. Tipo assim, você fala, meu, Jesus vai perder a tolerância, vai passar um sabão na mulher. Ele fala, você não sabe o que você está falando. Virou as costas. Até em respeito à mãe dos apóstolos, eu não sei, uma questão delicada, né? Mas ele mesmo, eu não sei, porque eu acho que eu já li isso há um tempo, quando ele está perante o sinédrio, no julgamento, o texto diz que ele não abria a boca para responder perguntas vitriólicas, né? Essa que quer provocar uma reação ruim na pessoa, pergunta desonesta, né? Ele não abria a boca, não se dignava. Por outro lado, ele respondia às perguntas mais estranhas, até aquela do Natanael, que ele briga, porque é sincera. Ele queria entender, né? Então, Jesus tinha... A gente observa o que Jesus fazia e simplesmente não abria a boca, virava as costas, tipo de coisa, para não lidar. É aquilo. Eu não vou argumentar com isso porque eu vou acabar perdendo, né? Eu vou me dar mal nessa conversa com essa mulher, eu vou me dar mal, né? Eu vou me dar mal e ele vai sair ganhando, não. Eu não vou convencer ela, nem ela vai me convencer e vai ficar um bate-boca, né? Ele é muito sábio nisso, né? Porque, obviamente, né, ele é assim, ó. Obrigado. E não é errado a gente se afastar mesmo. Esse pessoal de internet aí, eles querem que você entre na briga, ele está te chamando, ele está te atraindo para um lado mal, né? Da maneira mais diabólica possível, né? Não dê trela. Eu não participo de nada disso, mas eu vejo erro disso, que as pessoas se descabelam, se matam, não sei o quê, largam a escola porque estão falando isso, aquilo na rede social. Eu fico olhando, mas assim, por que as pessoas dão trela a isso, né? É um sinal dos tempos, sei lá. Sei.
Agora, olha, não é fácil, viu? Agora não estou mais na escola, mas quando eu estava na escola, gente, 90% de pessoas pensavam diferente de mim com relação a muitas coisas, principalmente com relação à política, né? E, então era meia dúzia pensando igual a mim, meia dúzia, não menos ainda. E o resto, nossa, assim, uma tropa. Então é muito difícil você conviver com as pessoas assim. E eu me posicionava, quando tinha que me posicionar, tinha que me posicionar. Muitas vezes era greve que queriam fazer, muitas vezes. Então, não era fácil, né? Porque quando eu percebi que as coisas não eram como eu pensava, né? Quando eu percebi que eu estava, vamos dizer assim, do lado, para mim, pelo menos, né? Do lado errado, que aquele tipo de política estava levando a valores que eu não acreditava, eu tinha que me posicionar, não tinha como. E muitas vezes como é que deixar de lado, a gente sabia que, né, não era fácil, não era muito fácil, não. Né? Não é fácil você ter convicções e se posicionar, e ao mesmo tempo, lógico, tem que ser com caridade, não precisa ofender ninguém, você tem que falar, mas no amor, né? Não precisa ofender as pessoas. O que a gente vê na internet é hater, né? Pessoas dos dois lados, um xingando o outro. Quer dizer, para mim isso é uma intolerância. Você, né? Assim, você falar coisas ruins, assim, dos outros. Mas eu digo ruins, assim, tipo xingar, sabe? O pessoal começa a xingar. Então, eu acho isso muito errado, né? Lógico, eu acho que é uma questão até de educação, né? Você tratar bem as pessoas. Se elas estão erradas ou se elas erraram, né? Quem vai julgá-las é Deus. Mas tem certas questões que a gente não pode, como sobre valores, por exemplo, né? Você não pode abrir mão, porque a gente vê, por exemplo, Nova York agora permitiu, é tolerante às drogas, né? A maconha, por exemplo. Então, logo já vão estar abrindo outras drogas, daí já começa, e o pessoal está vendo o que está acontecendo, né? A sociedade está sofrendo por pessoas ali drogadas, ali no centro de Nova York mesmo, está acontecendo em Los Angeles também, e estão ali, né, assim, meio loucas no meio da rua, quer dizer, até que ponto isso, né, a sociedade pode tolerar uma coisa assim? E será que é amor com essas pessoas? Você ter esse tipo de tolerância? Lilian, Nova York... Correto, e aí é uma discussão interminável, e aí entra... Então, viu, Lilian, você falou de Nova York. Nova York, há muitos anos atrás, era uma tragédia, era uma desgraça, vocês sabem disso. Aí lá foi implantado tolerância zero. Realmente consertaram. Tolerância zero. Hoje já estão abrindo mão e talvez volte ao que era. Entendeu? Por quê? Porque saíram da tolerância para libertinagem, sei lá eu o que mais que está acontecendo, né? Foi então, o prefeito aquele Giuliani, né? Então, a teoria das vidraças quebradas. Então é meio complicado isso, mas o ser humano é assim, né? Por isso que é um exercício. O André citou como a paciência, a gente às vezes não dá muita importância, né? A gente fala em tolerância, preconceito, e naqueles passos que o André citou ali para chegar à misericórdia, ser paciente, né? Às vezes a gente não dá tanta importância assim para paciência.
Os outros são mais evidentes, mas é um dos passos ali, ser paciente. Isso aí me chamou a atenção. Mas tem uma frase do livro, curta, que parece ser simplória, mas você tem que decupar ela um pouquinho, que ele fala assim: paciência não funciona independentemente do tempo, da passagem do tempo. Parece óbvio, mas você tem que pensar assim: não, eu não posso. Eu sou paciente. O tempo precisa se efetivar para que você se demonstre paciente com a passagem do tempo. A paciência não funciona sem deixar o tempo passar, né? Então, mesmo com paciência, você precisa, né? É um exercício, é um processo, né? Então, está tudo ligado: tolerância, paciência, amorosidade, misericórdia, bondade, né? Um conjunto de tudo, né? Como o livro fala, né? Demonstração da estatura da alma da pessoa. É um ditado, né, André? Haja paciência. Haja paciência. Uma das coisas assim que ajuda e que me ajudou bastante e ajuda até hoje, né, é ver a outra pessoa também como filho de Deus, né? Uma alma potencial que pode se desenvolver, que pode ver a verdade, que um dia, vamos dizer, a gente acha que a gente está certa, mas eles têm as razões para agir daquela maneira. Deus vai julgá-los, né, de acordo com aquilo que eles vivem, de acordo com tudo que eles viveram, não sei. Mas, então, a gente tem que ver nesse sentido, sabe? Então, orar por aquela pessoa também, porque mesmo que ela não saiba, a oração, ela muda a minha atitude antes de tudo, né? Porque o livro diz que a oração, ela muda a atitude da gente também. Então, da gente orar por aquela pessoa, para que, né, que ela veja a luz, para que ela veja o caminho certo, e para que a gente também tenha atitudes que façam com que ajude ela na evolução. Quer dizer, eu acho que a resposta é aquela, né? O amor, a fraternidade. Essa é a resposta. A gente vê o outro como filho de Deus e amá-lo como potencial, vamos dizer assim, vamos nos encontrar nas morôncias, você vê o que quiser. Desculpe Roberto, aí. depois de Eduardo levantaram a mão. Só um segundinho, eu queria dizer assim, Lilian, nós temos que orar para não perder a paciência, porque quando a gente perde a paciência que a gente vê o erro que a gente cometeu. Obrigada, senhor Marcelo. Roberto, depois de Eduardo. Olha, eu ia dizer exatamente isso que a Lilian falou. Em termos práticos, muitas vezes, quando acontece algo que me magoa, ou quando eu estou com ressentimento, o que me salva desse estado é isso que a Lilian falou. Eu lembro que a pessoa também tem um ajustador, uma alma imortal. E isso muda tudo. Jesus ele tem uma frase que ele diz assim: não cometeis o equívoco de julgar a alma pelos erros da mente, os apetites do corpo. Então, quando eu lembro que o outro tem uma alma, um ajustador, eu olho o outro e a mim mesmo como se fôssemos aprendizes, como se fôssemos almas crianças. E isso me faz tolerante no amor e na paciência. Eu acho que São Paulo que falou que o amor é paciente, é tolerante, é benigno. Então, eu tenho para mim que essa tolerância, dita no livro de Urante, é a tolerância, o perdão pleno no amor. O amor é incrível. Eu acho que amar é diferente de gostar. O gostar é meio passivo. A gente gosta, até os animais gostam de sentir prazer, né? Mas tem uma passagem do livro de Urante que fala que o amor e talvez a tolerância, ele seja mais ativo. Você decide amar.
O revelador vai dizendo assim, ó, quando o indivíduo se esforça para amar outra pessoa, humano ou divina, o eu inteiro funciona. Então, eu acho que é um esforço. Alguém cometeu um erro, aí você vai lá na sua mente, não vou pensar ressentido dessa pessoa. Você trabalha dentro de você, você se esforça para amar. Como naquele parágrafo lindo que o André leu, que a tolerância amadurece em amizade, a amizade vira amor. Quer dizer, você se esforça para compreender os motivos do outro. E quando a gente conhece, a gente ama. Agora, meu último comentário, é lindo que Jesus, quando ele dialoga com o grego, que ele fala que ele que tem convicção da verdade e as pessoas que têm convicção da verdade não se ressentem de uma crítica sincera. Aí Jesus afirma, mais ou menos o seguinte, a intolerância é a máscara das dúvidas escondidas, ou das dúvidas secretas, quanto ao que o outro está afirmando. Aí eu pergunto, por quê? Eu tenho uma interpretação de por quê. Se você tem dúvidas, você se torna intolerante. Quando eu tenho uma dúvida secreta, eu não tolerei aquela dúvida na minha própria consciência. Vamos supor, eu tenho para mim que eu já tenho meu lugar no céu e não tolero ter dúvidas contra a minha crença. Se eu não tolero em mim a dúvida, se eu tenho uma dúvida secreta quanto a um assunto, se eu não tolerei em mim, eu não vou tolerar no outro. A intolerância é a máscara das dúvidas escondidas. Porque se eu não tolerei uma dúvida em mim mesmo, eu não vou tolerar no outro. Eu acho que essa é a causa, né? Olha, Estela, só um pedido. Aquele slide que o André comentou e que você postou aí, eu acho que é do Popper, depois, se você puder postar no grupo, no Café Orante, eu agradeço, que aquilo vai ser importante num diálogo, tá bom? Tá bom. Eduardo? Está fechado o teu microfone. O que eu ia falar tem muito a ver com o que o Roberto trouxe também, né? A questão do amor ser mais ativo, né? E o livro mesmo fala, que eu estou estudando agora a Mota, né? Que eu vou falar amanhã, no item 9, né, das 29 níveis da filosofia humana, ele fala que a ação gera força, né? Então, quando a gente fala do amor, e a gente fala que ele é ativo, a gente fala dessa ação, né? A gente fala dessa ação que gera força. E que os fracos condescendem em tomar resoluções, mas os fortes agem. A vida não é senão um dia de trabalho. Faça o bem, o ato é nosso, as consequências são de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque a gente está vivendo agora num mundo tão polarizado, né? E Twitter é uma loucura, né? Uma rede social até que eu nem faço mais parte, nessa coisa polarizada. E o que a Lilian trouxe também dessa questão das políticas públicas, por exemplo, com as pessoas que têm que vocês vão entender onde eu vou chegar, mas usuários de drogas e tudo mais, existe uma grande discussão a respeito disso, né? Mas o que seria ser condescendente, né? O que seria ser intolerante, né? Não fazer nada, fazer alguma coisa, que coisa seria essa? Dispersar, jogar bomba, fazer o quê, né? Eu acho que essas são questões que a gente tem que refletir, porque a partir do momento em que o amor é ação e de alguma forma a gente se encontra com um dilema tão difícil de lidar,
as soluções nem sempre são tão simples e fáceis quanto elas, de repente, possam parecer ser, né? Não fazer nada ou fazer algo e esse algo talvez ser a intolerância, né? Como alguns... a tolerância zero, vamos fazer alguma coisa. Mas o que seria essa tolerância zero, né? Qual que seria o limite dessa tolerância, né? O que seria feito, né? Essas ações, né? De dispersar as pessoas, o que fazer, né? Então são todas, na verdade, aqui é mais uma reflexão, né? De como podemos agir, né? Como podemos fazer, né? E qual seria a nossa ação com relação a isso? Não sei se foi claro, mas é mais uma reflexão. Muito bom. Bom, são 10 horas, mais alguém tem alguma coisa? Se quiserem mais algum comentário, tranquilo. O comentário é gratidão. Obrigada, viu, Estela? Muito bom. Eu gosto sempre de... É que nem eu digo, eu falo sobre isso porque eu tenho que trabalhar em mim, então eu faço uma terapia, né? Todos eu nós. faço uma terapia em grupo. Faz parte da humanidade isso. E vamos rezar para os espíritos ajudantes da mente nos ajudar nessa empreitada, né? De fazer a prática do auto-amor e da tolerância. É verdade. Mas eu acho que é isso, é a gente trazendo esses temas que estão no livro. Porque o que é esse... Eu acho que mesmo a gente em grupo virtual, a gente pratica essas coisas que o livro pede, assim, a tolerância, a paciência e tudo, né? Mesmo virtualmente, a gente tem que exercitar isso. E eu acho que a prática do livro de Urântia é isso, é a gente exercitar essas coisas, sabe? Para mim é isso.